convencer. Já querendo induzir o guri, né, Não, cara? já fazendo trabalho de base, né? A gente tá recebendo aqui, cara, o pessoal do Movimento Zeitgeist Brasil, o Conrad Sauer, mas quem é o Conrad? Sou eu. E tu é o? Juliano. Cara, a gente tava falando sobre isso, eu assisti o primeiro Zeitgeist já faz uns 6 meses, assim. Vamos começar explicando para as pessoas o que é o Movimento Zeitgeist no Brasil, assim, qual é a ideia? Tá, na prática o Movimento Zeitgeist é um movimento internacional, ele está presente em mais de 60 países, tem aproximadamente 500 mil de pessoas cadastradas no site internacional, é uma galera, existe há 2 anos e pouco, e aqui no Brasil, na verdade, começou agora em março, quando a gente estreou o site, começou a se organizar mesmo aqui, em termos de grupos, em termos de regionais nos estados e tudo mais. O movimento em si, né, ele começou a partir do segundo filme, não foi a partir do primeiro. Certo. Né, agora ele está estreando o terceiro filme. Confesso que o primeiro me deu um certo desconforto da vida, assim. E é a ideia. Ele dá um soco na cara mesmo, né? Ele é bem crítico com o sistema e... Enfim, foi o objetivo do próprio Peter Joseph, né, do diretor e idealizador do filme, no primeiro filme. O segundo filme, ele já, justamente, ele apresenta, então, olha, beleza, a gente tem esses problemas na sociedade, mas tem um caminho pra gente solucionar isso. Possíveis resoluções. Que é onde acaba se focando o movimento, né? Então a gente acaba identificando qual o principal problema da sociedade. Tipo, a gente tem uma série de problemas, de pobreza, guerra, violência, desigualdade social, crime, enfim, a gente pode enumerar aqui dezenas. Na prática, então, o movimento tenta identificar o que está causando realmente esses problemas. Através de todo um estudo, realmente, uma análise. Um link de situações, né? É, a gente tenta de uma forma, é como se a gente... Então a gente desconsidera a política, desconsidera o sistema econômico, desconsidera valores, cultura, vamos tirar tudo do tabuleiro e vamos ver realmente o que está na base disso aqui. Legal, então as pessoas precisam de uma série de recursos básicos para sobreviver, tem toda uma série de necessidades para as pessoas serem felizes e tudo mais, legal. Então a gente acaba se focando nisso para trazer uma solução nova, identificando claramente o sistema econômico como sendo um dos principais, se não o principal causador do problema. Mas e vocês se concentram nisso e tal, e procuram soluções e apresentam para quem? A gente apresenta para a população em geral. É justamente o que o movimento atualmente faz. Como isso é feito? Através de palestras, como através a gente tá fazendo agora aqui também. A quem interessar possa. Basicamente. Eu e o Juliano, a gente fez uma palestra na faculdade da URGS, agora em outubro, se não me engano. Faz uns poucos meses. Foi muito bacana, assim. O pessoal acabou se interessando, a gente acabou ganhando novos membros pro movimento também. Que justamente daí a gente apresenta, e qual é a solução para esses problemas que a gente tem? Legal, tem uma coisa chamada economia baseada em recursos, que a gente, né, mais ou menos apresenta como é que funcionaria isso, como é que a gente pode ignorar, então, ou superar o uso do sistema econômico, do uso do dinheiro, para, através das pessoas, então, satisfazerem suas necessidades. Uma coisa básica, né, que é a história, assim, se curam as doenças, uma das maiores indústrias do mundo, que é a indústria da saúde, o que ela faz? Não é interesse acabar com algumas doenças, porque são elas que geram. Não é interesse ter um sistema de saúde preventivo, como é em muitos países, e sim um sistema de saúde que atende o sintoma, depois do sintoma, como é o sistema americano, porque isso gera muito mais dinheiro do que prevenir a doença. Não interessa ter um trânsito seguro, porque da mesma forma é que tu vai ganhar dinheiro se ninguém mais se acidentar, ninguém mais se machucar, ninguém mais morrer. Os carros não quebrarem. Se os carros durarem para sempre, entre aspas, se não necessitar mais de motorista. De manutenção. A questão é que a guerra também, né? A maior indústria do mundo. Se não estiver sempre fomentando uma guerra. Para se engajar no movimento é necessário assistir os filmes ou através das palestras. As pessoas podem. Porque assim, eu vou dizer, eu assisti o 1 e o 2 já. E até vou mandar um grande abraço para quem me enviou esse primeiro Zeitgeist. A primeira vez que eu assisti foi o nosso ex-colega Gustavo Berroque. Para mim foi o Marco Pecker. Pois é. E aí o Berroque é um cara super crítico, né? Ele diz, olha, assiste isso porque tu vai ter uma... O primeiro é bem isso, um soco na cara. O segundo já foca em determinados problemas específicos da sociedade que desencadeiam de vários outros. Sim, que é quando nasce o movimento. Então assim, eu recomendo assistir. Antes de se engajar, para ter esse soco, porque o que acontece? No momento que tu tem o soco, é aí que tu vai querer fazer alguma coisa. Vai querer te movimentar. Tem que ser de espalhar o vídeo, né? Eu até conheci justamente, eu tava com os 2 vídeos no meu computador em casa. Eles são distribuídos gratuitamente, né, pela internet, dá pra assistir no Google Vídeo. Exatamente. Eu tava com os 2 em casa no computador há uns meses já. E eu tinha um sábado que pintou que eu não tinha nada pra fazer. Daí beleza, eu vi o primeiro filme, daí justamente aquele sente mal mesmo em ver aquilo, saber tudo aquilo, daqui a pouco, poxa, que droga, né? O que a gente pode fazer? A sociedade tá toda atrapalhada, cheia de problemas, cheia de gente então tentando tomar controle de coisas, tudo mais que a gente pode fazer. Eu fui dormir incomodado, quando eu acordei eu vi o segundo. E no segundo já sente um certo alívio, porque é apresentado então
uma proposta pra gente substituir justamente qualquer sistema que seja, capitalista, comunista, socialista, que for. A gente ignora esses ismos e tenta ir no sentido do que a gente realmente precisa como ser humano. Vamos pensar numa economia que é projetada, que é planejada, que leve em consideração o método científico, que leve em consideração o estado atual da tecnologia de verdade, né? Não o que a gente vê sendo comercializado e tudo mais. Mas é necessário uma mudança fundamental, violenta no âmago das pessoas, né? Sim, não querendo parecer demais, mas realmente é demais. A proposta disso tudo é fazer um primeiro passo na história da humanidade, saindo desse estado de barbárie disfarçado de civilização que a gente tem hoje, para finalmente ir conscientemente para um estado de civilização fundamentado na cooperação entre todos nós. E não nessa competição que todos nós temos que ter um contra os outros para poder sobreviver. Afinal, numa economia monetária, aquilo que mais raro e escasso mais monetariamente vale. E o povo já entendeu algumas coisas assim, sabe? Economia, a relação da economia com as guerras, o povo já entendeu um pouco isso. O que tem no documentário, eles mostram o making of da parada, sabe? Sim. Como é que é feito nos bastidores, como é que a imprensa participa. A imprensa é fundamental nisso. Claro. Por exemplo, hoje tem guerras que literalmente elas nem existem, elas são guerras fabricadas, entre aspas, a sua dimensão. Já faz um tempo que isso acontece. Pois é. Né? A propaganda da pior parte disso tudo, faz 40 anos que a gente podia estar vivendo numa civilização de fato e a gente continua alienado à nossa capacidade. Por que tu cita 40 anos? Porque desde a década de 70, dois fatores importantes. Essa própria proposta chamada economia baseada em recursos, que a gente chama de Projeto Vênus, que nasceu numa pequena cidade chamada Vênus, na Flórida. Tem sido desenvolvida desde então. Como é que é? Época. Qual é o resumo disso? É basicamente justamente a aplicação então o que a gente tem falado, de aplicar o método científico na solução de problemas sociais, encarando a sociedade como de fato que ela é. Mas um exemplo prático, tecnologia. Assim. Água, por exemplo. Usar um sistema de transporte automatizado, produção, ou seja, é automatizar tudo para libertar o ser humano do trabalho repetitivo, desnecessário, socialmente irrelevante. O fato de que todo o trabalho que a gente tem, ele simplesmente só existe para justificar o ganho monetário. Não quer dizer que as pessoas não vão fazer nada. Todos nós temos prazer em fazer atividades. O problema é que nós somos obrigados a ter empregos. E os empregos disponíveis só existem fundamentalmente para gerar renda. Não representam necessariamente os meus desejos, meus sonhos pessoais. Mas tu não acha que isso é uma pergunta, tá? Claro. Tu não acha que essa forma de tu ter o emprego é uma forma organizacional que auxilia as pessoas a alcançar outros sonhos? A princípio, eu não vou responder por ele, né? Vai lá. É que a coisa está constituída dessa forma, né? Sim. Só que quanto tempo tu destina para o trabalho para pagar tuas coisas básicas? E a questão é, por exemplo, eu quero ser médico. Para isso, eu tenho que ter nascido numa família já capaz de me gerar essa possibilidade de vir a estudar, tem que ter vaga. Se concentra o conhecimento. E uma vez que eu conseguir me formar... Esse é um problema, entendeu? Quer ver um problema? Vamos usar o médico e o professor como exemplo. Deixa ele terminar, que eu fiquei curioso ali. Não, só ia dizer assim, do médico, cara, que ele estava falando, já é um sistema criado para que uma parcela da população mantenha o conhecimento sobre a saúde, que, sem dúvida, numa sociedade, a pesquisa em saúde é muito importante, ela existiria ainda. O professor, cara, o sistema criado para o professor já não tem nem procura para educadores, magistério já está sofrendo uma crise, porque ele já não é valorizado dentro desse sistema em prol de outras carreiras que são ou mais menos importantes. Um mundo desse, quantos professores teriam? Como o Arthur já estava falando, de que não interessa ter cura no momento que tu ganha dinheiro com a doença. Ou seja, na economia monetária que a gente vive, tu não tem incentivo para solucionar problema e para perpetuar eles. Interessa um povo, por exemplo, que tenha educação e tenha conhecimento? Não, também, vai contestar os métodos do professor. O professor já é mal qualificado. A gente falou aqui um tempo atrás, né? A gente sabe que todos os sistemas têm graves problemas e tal, né? Tanto comunista quanto capitalista. Não vou fazer a apologia de Cuba, nunca fiz e tal, mas uma coisa que é muito bem resolvida em Cuba é a coisa da saúde, né? Porque a saúde ela é preventiva e aí justamente eles podem se dar ao luxo de fazer isso porque não é um sistema capitalista, eles não precisam a grana da saúde, não faz diferença. Sim. Então as pessoas adoecem muito menos em Cuba do que nos Estados Unidos, por exemplo.
Nunca esquecendo que porque é muito mais precária, claramente, a vida deles do que nos Estados Unidos. Claro. E por quê? Mas por quê? Não é porque, enfim, é porque se optou por isso, por fazer um sistema de prevenir a doença antes dela acontecer. Porque não tem interesse em gerar lucro com doença, porque não é um sistema que trabalha com isso. Mas, obviamente, tem todos os outros problemas. Mas essa coisa da saúde é um exemplo claro disso. Você acaba sofrendo no sentido de que ela fica isolada também, né? Claro. Que é um dos pontos que a gente tenta mostrar também, que na verdade a gente tá todo mundo junto no mesmo planeta. Então o conceito de país, conceito de separação, isso na prática não existe. Mas que não funciona, por exemplo, na questão energética, né? Na questão do petróleo. E aí já... que deu aquela briga com o Ibsen Pinheiro, dos cariocas, né? Por causa do negócio do petróleo, né? Do pré-sal, de querer... Sim, isso é bobagem. Literalmente, não tem outra classificação senão bobagem. O fato é que a gente não precisa usar petróleo há décadas. Só com as tecnologias atuais, a gente tem, baseado na nossa taxa de consumo atual, centenas de milhares de anos disponíveis de energia. Não tem nenhum sentido usar uma fonte de energia que, além de poluente, é finita. Até o sentido de faturar, né? Exatamente. Até eu vi outro dia uma frase... Se não, por motivos de ganho monetário, porque como é escasso, tu pode vender. Porque quando algo é abundante, é gratuito. Como energia solar, por exemplo. Energia solar, no caso. Como diz a música dos Titãs, né? Que agora eu lembrei em função do assunto aqui. Mas tudo tem que virar lixo... Pra pôr na máquina do Estado. Pra pôr na máquina do Estado. Mas tudo tem que virar óleo. Mas tudo tem que virar óleo pra pôr na máquina do Estado. É mais ou menos Desordem o nome da música. Desordem. Qual é a tua formação?